Boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui conosco para a nossa quarta edição do César Tech Conference. É um momento que a gente traz para o mercado um pouco do que o César vem fazendo no dia a dia aqui com nossos clientes. E esse ano, com convite especial, o pessoal do Bradesco está aqui conosco. A gente está trazendo um parceiro nosso para falar um pouco também do dia a dia deles. Então, temos duas trilhas acontecendo ao mesmo tempo, uma de design e essa aqui que é tecnologia. Eu sou Diego, eu sou gestor técnico aqui no César e vou conduzir essa trilha aqui com os nossos colegas. Nossa primeira palestra com o Ellison aqui do CISA, vai falar um pouco sobre segurança cibernética em escala nacional e qual o papel estratégico do CISA nisso. Depois teremos a palestra do Dali, que é lá do Bradesco, vai falar um pouco ali sobre a Biatech, integrando IA generativa ao ciclo de desenvolvimento de software do Bradesco. E por fim, Vitor Lins, aqui do César, vai falar um pouco de engenharia do caos, construindo resiliência e segurança em produtos financeiros. Então aproveitem o momento, eles vão trazer esses temas bem quentes aqui de tecnologia. Ao final de cada palestra, a gente abre para um momento de perguntas de cada um de vocês e a gente vai seguindo aqui na sequência, ok? Então aproveitem o evento. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Me ouvem bem, eu acho, né? Acredito, me ouvem bem. Então hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre segurança cibernética em escala nacional, o papel estratégico do CISA. Então a ideia é explicar o que é o CISA, né? O que é esse centro de competência aqui dentro do César, o que é o nosso papel, o que é que a gente está desenvolvendo, quais são as áreas que existem aqui dentro para ser trabalhada e, por exemplo, como se envolver com o centro de competência, tá bom? Antes de começar, fazer uma rápida e breve apresentação. Eu sou o Ellison Santos, eu tenho um doutorado em Ciência da Computação e mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Lá eu trabalhei principalmente com uma área chamada Sistemas Distribuídos e Inteligência Artificial. E hoje, né, eu estou atuando como pesquisador em Inteligência Artificial dentro do Centro de Competência CISA. Né, eu vou explicar para vocês o que é o centro. Atuando dentro da linha de Cyber Threat Intelligence. Também vou explicar o que é essa linha, certo? Assim como também atuo como docente aqui dentro do César. Então, estou na graduação aqui do César, estou no mestrado aqui do César e também estou atuando na pós aqui do César, certo? Como docente. Show! Feita a introdução, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que responder é o que é o centro de competência, certo? E aí a forma mais fácil é eu simplesmente passar para vocês a leitura aqui. Um centro de competência é um modelo de operação da Embrapi, certo? Talvez algum de vocês já tenham visto falar sobre a Embrapi, que tem como objetivo fazer o quê? Geração de conhecimento e competências em áreas temáticas que estejam na fronteira tecnológica e que sejam estratégicas para o país, certo? Esse é o objetivo do centro de competência. Nós somos financiados através de recursos públicos, hoje principalmente desses programas aqui, certo? São programas prioritários, então IoT Manufatura 4.0, Hardware ou de Genoma, e por meio de projetos de pesquisa de base Deep Science, PDI, né? PDI, né? Então isso é mais ou menos o centro de competência. Vou dar mais detalhes, tá bom? Quem aqui já ouviu falar sobre unidade Embrapi? Conhece a unidade? Algumas poucas pessoas. Legal, então vamos fazer um disclaimer. O que é uma unidade Embrapi? Ela é parecido com o centro, mas o objetivo dela, ela também faz parte da Embrapi, de certo modo, mas o objetivo dela é esse aqui. É aplicar a expertise da área desse determinado cenário para desenvolver soluções. Então o César é uma dessas unidades também. Então a gente tem a unidade Embrapi aqui no César de IoT, mas tem outras várias unidades no Brasil, né? A gente tem mais de 90 hoje. Como é que isso se diferencia de um centro? Por que a gente criou o centro? Porque o centro ele tem o objetivo de realizar pesquisas intensivas e multidisciplinares a fim de desenvolver tecnologia de ponta para questões estruturais. Então essa é a primeira diferença. Eu não resolvo a dor de um usuário final, eu resolvo a dor de um setor. Então eu resolvo a dor do setor bancário, eu resolvo a dor do setor hospitalar, eu não resolvo a dor de um banco específico, de um setor específico. Então os problemas que nós resolvemos no centro são problemas setoriais que são aplicados a diferentes companhias, certo? Essa é a principal diferença. Outra diferença, como eu entrego solução, consequentemente a maturidade entregue ela é maior dentro da unidade do que dentro do centro. Então aqui no centro a gente produz algo, mas ele não vai ter uma maturidade tecnológica tão alta quanto da unidade, porque a unidade praticamente vai entregar o software pronto ali na ponta, certo? Legal, entendemos mais um pouquinho sobre a diferença do centro. E aí,
Aqui no SESA a gente tem um Centro de Competência em Cibersegurança, que a gente chama ele de CISA. Nós somos o único do estado do Pernambuco, mas a gente tem outros centros ao redor do país. No total hoje são 9, com a perspectiva de ter mais 2 aí no próximo ano. E eles variam em diferentes áreas. Então a gente tem, por exemplo, computação quântica na Bahia, no Senai Cimatec. A gente tem terapias avançadas lá no Albert Einstein, em São Paulo, entre muitos outros centros. E, novamente, cada um em sua respectiva área de expertise, certo? Legal. Então esse é o CISA, né? É o Centro Integrado de Segurança e Sistemas Avançados do SESA. Esse é o centro de competência. E o que é que a gente faz? Essas 4 coisas principais. Pesquisa científica de ponta em cibersegurança, qualificação em capital humano em cibersegurança, atração e criação de startups e associação tecnológica. Eu acho que essa figura explica um pouco melhor o que é cada um desses pontos, certo? Onde é que eu atuo principalmente hoje? Na pesquisa científica de ponta. O que é que a gente busca com essa pesquisa? Se tornar uma referência internacional em cibersegurança. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de colaboração com diferentes parceiros e cooperação com diferentes parceiros. Então a gente tem os nossos pesquisadores do centro, tem muitos outros que atuam dentro do CISA, mas a gente também tem cooperações nacionais e internacionais. Quais, por exemplo? Hoje a gente tem cooperação, por exemplo, com a UFPE, com a UFCG, entre outras universidades aqui no Brasil, e a gente tem cooperação internacional já afirmada também. Então, por exemplo, a gente tem cooperação hoje com o Instituto Politécnico de Gaia, né, ISP-Gaia, lá em Portugal. A gente tem conversas bem avançadas com a Universidade de Coimbra, com o Instituto Politécnico de Porto, com a Universidade de Trieste, entre muitas outras universidades que fazem parte dessa rede de pesquisa. Então, a ideia é essa, juntar essa galera desenrolada na área de cibersegurança para propor novas soluções. Aqui, a gente tem um diferencial. A gente não faz uma pesquisa similar, por exemplo, que as universidades fazem, né? O nosso objetivo é resolver problemas práticos. Então, a gente vai encontrar um problema prático validado pelo mercado e passar a tentar resolver esse problema, tá bom? Já eu falo um pouco mais sobre as linhas, né? O que é que a gente faz. O que é que a gente faz mais? Qualificação do capital humano. Então, eu vou falar depois em detalhes como vocês podem entrar no CISA, por exemplo, mas a gente faz qualificação do capital humano desde o ensino médio até o pós-doutorado, certo? Então a gente treina toda essa galera aí. Isso é um das nossas pontas. A ACS, né, a atração e criação de startups aqui dentro do centro. Tem uma ideia legal de cibersegurança, precisa de alguma coisa para começar, talvez o CISA possa te ajudar. Então a gente lida com desafios empresariais, dá para fazer pré-aceleração, entre muitas outras coisas. Eu não sou o responsável por essa área, mas se vocês precisarem do contato, eu faço questão de passar o contato para vocês, tá bom? Que mais a gente tem? A associação tecnológica. Lembra que a pesquisa ela tem que ter cooperação e parceria? Mas eu preciso de informação do mercado. De onde é que essa informação vem? Da associação tecnológica. Então você traz uma grande empresa para dentro do centro e essa empresa traz consigo outros pesquisadores, problemas de pesquisa e uma rede colaborativa para a gente tentar resolver em conjunto, certo? Então é para isso que serve a associação. Ela é um compartilhamento de experiências e intercâmbios de profissionais, como está descrito aí, e a ideia é que a gente consiga criar essa rede para novamente resolver problemas de cibersegurança. Quem é uma grande empresa hoje que está com a gente na associação tecnológica? Hoje o Google faz parte do CISA, certo? Então o Google é um dos associados do Centro de Competência. Legal. Vamos entender um pouco mais sobre essa questão do que significa pesquisa, certo? Então, novamente, o objetivo é se tornar uma referência internacional em cibersegurança, né? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso atuando em 4 linhas principais. A gente tem gestão de identidade de acesso, a gente tem proteção e privacidade de dados. Gestão de identidade de acesso ela é liderada pelo professor Suragi. Talvez alguns de vocês conheçam o professor Suragi. Proteção e privacidade de dados, hoje é liderado pelo nosso coordenador do curso, que é o Fábio Maia, certo? Inteligências para ameaças cibernéticas, ou CTI, como a gente chama, é liderado pelo Milton Lima, um outro pesquisador, e aspectos legais, éticos e comportamentais é liderado pelo Eduardo, certo? Como eu sou de CTI, eu vou dar uma visão mais do que a gente está fazendo dentro de CTI, mas, novamente, todas essas linhas estão disponíveis para vocês quando a gente falar de qualificação humana lá na frente, certo? Legal. E o que é que CTI faz, então? Ele faz isso aí. Ele, basicamente, é uma pesquisa que propõe fornecer informações detalhadas sobre ataques, capacitando as organizações a responder de maneira mais eficaz a ameaças desconhecidas, certo?
que é que a gente está pesquisando, então? Análise de detecção e prevenção de ataques, mineração de ameaças, análise forense, resposta a incidente, correlação de comportamento anômalo e muitas, muitas outras linhas de pesquisa, certo? Que vocês podem ter aí com vocês e trazer para a gente pesquisar em conjunto. Vamos entender alguns dos projetos que estão rodando aqui dentro? Então, o primeiro deles é o DCA, certo? Tinha esse nome gigantesco, mas estava muito grande, então acabei diminuindo. Ele originalmente foi proposto como identificação e interpretação de desvios de comportamento de usuários mal intencionados ou ligados ao cybercrime, e aí DCA ficou mais fácil, detecção de comportamento anômalo, certo? O que é que esse projeto faz e por que ele é importante? Bom, para a gente entender isso, o primeiro ponto é, a gente precisa entender que a forma como os ataques são efetuados hoje mudou. Primeiro a gente tem o que a gente chama de nações delinquentes, que são estados-nações que financiam o cybercrime por quaisquer que sejam motivos, ou não financiam, mas fecham os olhos, pelo menos para o que está acontecendo, com o objetivo de ter dinheiro. Então, o país está passando por uma crise financeira, está precisando de dinheiro economicamente, não tem como tirar de outro lugar, ele vai financiar, sei lá, uma franquia do cybercrime, por exemplo, certo? E aí essa franquia ela começa a operar para poder trazer recursos através de ataques, cooptação, como ransomware e todos esses tipos de ataque que vocês ouvem muito acontecer, né? Segundo, a gente tem uma nova coisa no mercado, que é o famoso Ransomware as a Service, certo? Então, se no passado você tinha que ser técnico, bem específico, muito bom na área, hoje você consegue comprar um ransomware ali dentro de um determinado mercado da Deep Web e você mesmo começa a aplicar. Claro que não é tão fácil ou tão simples assim, né? Você tem que ter aqui um status, você tem que criar o que a gente chama de avatar e etc. para poder você ter acesso a essas informações, mas isso é verdade hoje. Então você já consegue comprar esses tipos de recursos dentro da Deep Web e fazer suas próprias aplicações e fazer os seus próprios ataques, o que expande, né, a quantidade de atacantes ao redor do mundo. Por fim, isso tudo, né, ele tem como base lavanderias criptos, né? Então a galera rouba o dinheiro, consegue usar a criptomoeda para passar o valor sem ser identificado. Perfeito para o atacante. Ok. O que mais é importante? Porque esse tema também é importante agora. Bom, no cenário que a gente avalia, né, e se eu voltar aqui, vocês vão ver que eu estou falando de identificação e interpretação de desvios de comportamentos de usuários mal intencionados. Esses usuários mal intencionados comumente são chamados de insiders. E aí, existem várias nomenclaturas, vários estudos, mas o que a gente vê claramente é que quando a gente tem um insider envolvido no tipo de ataque, esse dano sempre é maior, certo? Porque ele lhe dá permissões muito mais do que os demais lhe dariam. E aí, esses insiders eles podem ser cooptados, financeiramente falando, alguém pode pagar, né, para ele entrar, ou ele simplesmente cometeu um erro tecnológico, ou ele está sendo chantageado, certo? São opções possíveis aqui nesse cenário. E aí o que é que a gente vê? A invasão ela é só o primeiro passo, né? O cara entra dentro do sistema, através desse usuário cooptado, e ele se mantém lá, tentando fazer várias coisas. Que coisas são essas? Movimentação lateral, então ele começa a tentar se movimentar dentro da rede, ele tenta fazer escalada de privilégio, se ele pegar uma credencial mais baixa, ele tenta ir para uma credencial mais alta, e etc. E por fim, o objetivo geral é que a gente consiga exfiltrar dados, ou seja, pegar os dados dessa empresa, né? E uma vez que esses dados estão com a gente encripta eles com ransomware, né? Então, isso é o que mais ou menos acontece. Existe um estudo que mostra que o custo médio desse tipo de ataque são 5 milhões de dólares, mas, na verdade, se vocês olharem o exemplo da Jaguar ali, que foi recente, não tem nem um mês direito, um mês e um pouquinho, lá está quase um custo de 14 bilhões, certo? Por uma parada bem estratégica. Então, é essencial que a gente consiga pegar esses caras antes da ocorrência. Segundo ponto, prejuízo não é só de dados. Quantos de vocês não conhecem uma empresa específica por causa de um vazamento? É reputacional também, certo? Então, tem que ter esse cuidado aí. Legal. Por que, então, isso é importante para o Brasil e para o CISA? Porque a gente é um dos países mais atacados da América Latina, certo? Proporcionalmente falando, o Brasil é grande, certo? De fato, a gente é um país continental, mas se você fizer a proporção ali, você vai ver que o Brasil é muito mais atacado do que os demais países, né? Para piorar a situação, a maioria desses ataques são ataques que a gente chama de malware de dia zero. São ataques que a gente chama de que são desconhecidos. Ou seja, são variações de ataques anteriores que os sistemas atuais são incapazes de pegar. E aí as coisas passam. E isso vai criando uma cadeia de complexidade em cima de complexidade que torna ainda mais difícil a resolução desse problema, né? E aí, como eu disse, essas ferramentas tradicionais, que a gente tem várias, elas geralmente são
chamadas baseadas em assinaturas, né? Ou seja, elas têm que ter visto o ataque no passado para poder se defender desse ataque no futuro. Se isso é um ataque novo, ele vai passar por essa ferramenta atual e aí ele vai conseguir, de certo modo, invadir aquele sistema ou ter acesso àquele sistema. Perfeito? Então, o que é que o CISA quer fazer? A gente precisa mudar o foco de ameaças conhecidas, que é como as ferramentas atuais fazem, e olhar para a detecção de comportamento anômalo. Ou seja, olhar... Desculpa, Wallace, você dá o zoom aí de novo? Acho que eu acabei tirando. Por favor. E a gente precisa pegar esse insider, certo? A gente precisa pegar esse cara. E como é que a gente pega esse cara, então? A gente pega ele através de comportamento. Como assim? O que é que eu quero dizer com isso? Como é que eu vou pegar um insider humano, por exemplo? A gente vai olhar o que é que ele faz no dia a dia dele. Então, que hora ele acorda? Ou melhor, não que hora ele acorda, que hora ele começa a trabalhar? Que hora acorda é complicado, né? Que hora ele começa a trabalhar? Que hora ele termina de trabalhar? Ele envia e-mail para quem? Quantos dispositivos externos ele pluga ali? Se ele, por exemplo, loga num PC que não é o PC dele. Então você começa a criar uma base comportamental do usuário, certo? E uma vez que essa base comportamental ela é modificada, a gente pega o cara no pulo do gato. Porque provavelmente a credencial dele foi vazada e alguém está usando aquela credencial, ou ele mesmo está usando aquela credencial. Exemplo, né? A gente tem vários exemplos, mas o cara do nada nunca instalou um exe no computador dele, né? Nunca instalou um executável no computador dele. E aí do nada ele passa a instalar executáveis. Isso pode ser um indício, né, de uma possível anomalia dentro desse padrão e, consequentemente, quebrando, né, esse padrão comportamental e pegando esse usuário. Claro, é importante ressaltar que nós humanos somos voláteis. Então, a gente muda, a gente troca de cargo, a gente está feliz, um dia a gente está infeliz, a gente age de uma forma. Então, os modelos também precisam considerar essas questões, certo? Mas a ideia geral é que a gente precisa mudar o foco de ameaças conhecidas e olhar para o comportamento anômalo. O problema é que quando a gente faz isso, a gente sabe que a maioria dessas soluções são propostas com inteligência artificial, mas aí você vai para os dados que a gente tem hoje para esse tipo de solução e a maioria deles são limitados. Qual é a empresa que quer dar teu dado do que é que o funcionário dela está fazendo lá dentro? Então, isso gera um desafio para a gente para construir essas soluções, certo? Então, a gente chama de... A gente traz um viés nos dados, ou seja, os dados não são suficientes para demonstrar o comportamento e quando a gente coloca em produção, a gente tem uma queda de desempenho. Certo? O que mais? Volatilidade do baseline humano, já falei para vocês. Desbalanceamento extremo de classes. Tem muito mais não ataque do que ataque. Vocês concordam comigo? O ataque é a coisa rara. Então, consequentemente, você tem muito menos dados. Mas modelos aprendem com dados. Então, se vocês têm menos informações, é mais difícil treinar esses modelos. Alta taxa de falso positivo. Qual é o analista de segurança que não sofre com falso positivo de 5 segundos? Certo? Quando você coloca uma solução em produção, isso leva essa solução para ter esse problema. E aí, como é que a gente lida com essa questão também? Por fim, tem outras questões, mas eu acho que a baixa interpretabilidade dos modelos é uma coisa que também deve ser conceitualizado, né? A gente tem vários modelos muito bons de Deep Learning que são até capazes de detectar, mas eles não explicam o porquê eles taguearam algo como anômalo ou não anômalo, né? E isso dificulta para o analista, né? Porque o analista está pegando você ali, em teoria, fazendo algo errado. Então, ele precisa ter prova, ele precisa ter subsídio do que está acontecendo, certo? Ok? E aí, como é que a gente pretende fazer isso? Bom, a gente basicamente tem 3 ideias hoje para fazer isso, gerais, assim, de uma forma bem resumida. A gente quer pegar esse comportamento anômalo através do machine learning, então, de fato, é isso, não tem muito para onde correr, inteligência artificial para detectar essa variação de comportamento. Mas essa variação de comportamento, ela tem que estar ligada também a uma lógica de negócio. O que é que eu quero dizer com isso? Você tem que, de certo modo, identificar que aquele usuário ele está fazendo algo errado e esse algo errado viola alguma norma do processo que ele não deveria estar fazendo. Exemplo, o Ellison aqui nunca trabalha à noite. O Ellison começa a trabalhar à noite, certo? E aí, do nada, o Ellison acessa uma pasta de um cliente que o Ellison não deveria acessar. Opa, segundo indício. E aí, o terceiro indício, ele vem da onde? O Ellison usou uma tática, uma técnica ou um procedimento, que é o famoso TPP, para fazer aquilo. Ou seja, o Ellison fez um scan, por exemplo, da pasta, e logo em seguida o Ellison fez a encriptação daquela pasta. Então, a gente tem 3 fatores distintos aqui que estão apontando para a gente o incidente, certo? E essa junção dessas 3 coisas, elas vão dar para a gente uma maior capacidade de taguear aquilo como anômalo ou não anômalo.
O nosso objetivo não é nem dizer se o cara é ou não é um insider, não é isso. É, tem algo errado aqui, analista o que é que tu acha, e pelo menos eu garanto para você que você vai ter menos falsos positivos, porque eu estou baseando a minha decisão em múltiplas entradas, não numa entrada só, certo? Então o exemplo mais clássico seria esse. O Ellison não baixa arquivos, ou melhor, o Ellison não sobe arquivos na nuvem, sei lá, o Ellison não trabalha à noite, e do nada o Ellison, em uma noite específica, num final de semana, numa sexta, sobe uma ruma de arquivos num site específico. Esses arquivos foram encriptados antes da subida e é de um cliente que o Ellison não deveria ter o acesso. Então isso vai demonstrar aí uma possível ação maliciosa desse usuário, certo? Legal. Então, DCA é isso, um pouquinho do DCA. Eu até esqueci de mencionar, né? DCA é o projeto que eu lidero, certo? Então, estou na liderança desse projeto. Esse segundo aqui é o Templário, certo? Esse projeto quem lidera é o Milton Lima, não é um projeto diretamente meu, mas eu faço parte desse projeto também. E o que é que a gente quer trazer aqui? É um modelo de interoperabilidade e inteligência de ameaças cibernéticas na REGIC. Novamente, a gente precisa explicar algumas coisas, né? Então, o que é REGIC? Basicamente, a gente tem isso aqui. Então, qual a função da REGIC? É coordenar prevenção, tratamento e resposta a incidentes cibernéticos, certo? Quem compõe a REGIC? A gente tem mais de 160 órgãos hoje que compõem a REGIC. Isso inclui a BIM, Bacen, CGU, Eletronuclear, TCU, Petrobras, universidades federais. Então, todas essas instituições elas fazem parte da REGIC. Lá dentro da REGIC, a gente tem uma variação entre as atuações. Tem algumas empresas que são obrigadas a fazer parte da REGIC, outras são voluntárias e outras podem ser convidadas para estar dentro dessa empresa, certo? E qual a ideia da REGIC? De uma forma bem resumida, eu fui atacado e todo mundo que faz parte desse meu núcleo aqui, todo mundo que está aqui dentro vai ser notificado desse meu possível ataque, como eu lidei com esse ataque, quais foram as ações que eu executei, para que essas outras pessoas não sofram o mesmo problema que eu sofri, certo? Então essa é a ideia da REGIC. Ela foi criada, né, pelo decreto 10748 lá em 2021. Hoje ela é coordenada pelo CityGov, certo? Mas a gente não tem ainda uma rede muito atuante, certo? E por a gente não ter essa rede muito atuante, o CISA vai entrar provendo esse modelo de interoperabilidade. Que o que é isso? É basicamente dizer como essas empresas vão compartilhar esses dados, quem envia para quem é o responsável pelo quê, quem é o líder, quais são as ações que vão ser realizadas, esse envio vai ser automático ou semiautomático. Tudo isso ainda não é feito hoje na REGIC e a gente se propõe a fazer isso, certo? Esse trabalho, ele é uma cooperação que a gente tem hoje com o CESA, CISA e o GSI, da Presidência da República, certo? Então, a gente tem esse acordo de cooperação entre essas entidades. Aqui está a assinatura do nosso acordo de cooperação com o GSI, né, que aconteceu acho que 15 ou 21 dias atrás, certo? Esse projeto já está rodando há um tempo, mas a gente, enfim, assinou o acordo de cooperação. À esquerda aqui vocês têm o meu chefe, né, o Milton Lima, que lidera esse projeto específico. No meio, o Eduardo Peixoto, CEO do CESA. E por fim, o Molina, que é o nosso ponto de contato lá dentro do GSI, certo? E no fim, o que é que a gente quer com essa solução? É criar um canal apropriado, rápido e confiável para o compartilhamento dessas ameaças, fazer compartilhamento de vulnerabilidades e indicadores de comprometimento, ou seja, a gente entrega essas informações o mais rápido possível para que outras pessoas estejam cientes da ocorrência, e isso é muito importante, né? Quando a gente teve a CrowdStrike lá da última vez, todo mundo que estava aqui, mais perto da América, a gente teve um tempo a mais para lidar com aquele problema que surgiu na CrowdStrike, porque primeiro impactou a Europa e a gente estava ciente da ocorrência daquele problema e a gente conseguiu lidar do nosso lado. A ideia da REGIC é a mesma, certo? É compartilhar isso. E isso a gente consegue fazer a partir de software, soluções, etc. Mas a ideia geral é criar essa rede de interoperabilidade entre esses órgãos, certo? Fazer uma resposta coordenada em caso de incidente, ou seja, pegar algo que hoje é muito empresa a empresa e levar isso de uma forma mais coordenada, como se fosse um time, uma equipe agindo junto para resolver os problemas de cibersegurança no Brasil, e o apoio mútuo na cibersegurança nacional, certo? Show! Vou deixar as perguntas para o final. Por fim, vamos falar de qualificação. Quero entrar no CISA. Se o CISA é interessante, a proposta é interessante, como é que eu consigo fazer? Bom, hoje a forma mais fácil de entrar no CISA são duas formas. Fazendo pós-graduação com a gente, então você vem fazer mestrado ou doutorado, certo? Em ambos os casos a gente disponibiliza de bolsas para fazer mestrado e doutorado, a gente paga o seu mestrado,
paga o seu doutorado, você vai fazer ele dentro aqui da CESA School, e a gente ainda vai dar uma bolsa adicional para você fazer parte com a gente. Aí vai depender da sua disponibilidade. Eu estou disponível para o projeto. Então, você entra numa bolsa full, por exemplo. Hoje, no CISA, bolsa de mestrado full é 6 mil, bolsa de doutorado full é 9 mil reais. Não, eu não tenho uma disponibilidade total, tenho um parcial, eu já trabalho, eu tenho outra coisa. A gente tem uma bolsa de mestrado hoje, parcial, de 3 mil e de doutorado 4.500, certo? Ambas incluem o pagamento da mensalidade de vocês, certo? Então, essa é a forma mais fácil. Qual é a segunda mais fácil? Wellington, eu ainda estou no mestrado, eu ainda sou graduando e etc. Se você é aluno da School, hoje a gente tem bolsas de iniciação científica. Então, a gente tem vários alunos de iniciação científica atuando conosco dentro da School da mesma forma. Então, você não precisa ter um mestrado ou doutorado. O Wellington, não me encaixa no mestrado, não me encaixa no doutorado, o que é que dá para fazer mais? Dá para fazer, basicamente, a gente tem outras formas gerais que seria mais uma colaboração. Então, eu sou um professor, sou um pesquisador e etc. E eu gostaria de pesquisar no CISA, a gente senta, entende se há sinergia entre ambas as partes e a gente consegue puxar vocês para cá, certo? Então, essa é a forma mais fácil de entrar no CISA hoje. Só o time da gente, que é esse time de CTI, hoje a gente tem, acho que são 32 pessoas. E para a questão, né, eu acabei não falando, o CISA só tem 1 ano e pouquinho de operação, certo? Então, o grupo da gente já está bem interessante, um quantitativo interessante, certo? Mas, além disso, a gente também tem um outro objetivo, que é formar pessoas. Então, vez ou outra, vocês vão ver daqui para frente, já aconteceram algumas, mas vai sempre acontecer, então sigam as redes sociais do CISA e do CESA. Vocês vão ver lançamentos de cursos, de palestras e tudo mais para formar pessoas, porque, como eu mencionei, precisamos formar pessoas que vão desde o ensino médio técnico até pessoas na pós-graduação. Na última semana, a gente teve um hackathon aqui no CISA, que a gente pegou um pessoal do programa ET, a Lei do Porto Digital, e a gente fez um hackathon de 2 dias para resolver problemas de cibersegurança nesse grupo específico de 35 alunos do ensino médio. Eu acho que daqui a 2 semanas a gente vai ter alguns cursos específicos que vai ser disponível para a comunidade sobre IA para cibersegurança, por exemplo. E, salvo engano, dia 27 a gente tem uma palestra sobre ACS, como proteger a sua startup com cibersegurança, certo? Então, isso sempre vai acontecer daqui para frente, porque isso é um dos papéis que a gente executa. Bem, então, no fim, o que é o centro, né? E aí, tem 4 bolinhas lá e eu vendo a minha bolinha de pesquisa. O centro, ele quer criar pesquisadores em redes que unam os pesquisadores do CESA, os bolsistas de pós-doutorado, doutorado, mestrado e iniciação científica, pesquisadores indicados associados pelo centro, ou seja, os pesquisadores do Google, pesquisadores de outras instituições, e esses pesquisadores de cooperações nacionais e internacionais, para a gente unir tudo isso para tornar o Centro de Competência uma referência em cibersegurança, certo? Esse é o nosso objetivo. No mais, é isso. Obrigado a todos vocês. Quanto tempo? Obrigado, Wellington, pela palestra. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer para o Wellington? Alguém quer fazer alguma pergunta? Você comentou do Regi, que eu não conhecia, apesar de ter amigos, como eu comentei, que trabalham no GSI. Ele também integra com o MISP. A gente tem um SOC lá no Rio, da FAB, né, que a gente usa muito o MISP, já com operação internacional, mas eu não conhecia o Regi, que o MISP é voltado mais para Ransom, né? E o Regi, que eu vi que tem a parte de IOC também, tem várias outras indicadores de ameaças ali também, faz parte. Eu queria saber se tem essa integração e o que como fazer parte do REGIC, né? Assim, como é que é o procedimento para fazer parte? Bom, vamos lá. Segunda pergunta primeiro, certo? De fato, eu não sei qual o procedimento para integrar, dado que essa REGIC, de certo modo, ela é uma rede liderada pelo CityGov. Então, eu não sei exatamente qual é o procedimento, mas provavelmente você deve ser convidado por algumas das instituições que estão lá dentro. E aí talvez eu possa depois passar essa informação, mas de fato eu não tenho conhecimento dessa parte. Sobre a solução, sim. A gente pretende usar MISP também nas implementações, porém, entretanto, todavia, a gente está com um certo cuidado, porque querendo ou não querendo, o MISP hoje ele é open source, mas a gente não tem garantia de software ser open source para o resto da vida. Pegar uma solução e, de certo modo, ficar
atrelado àquela solução e acreditar que aqueles desenvolvedores vão continuar fazendo aquilo pelo longo tempo é algo que é problemático. Então, uma das perguntas que a gente está avaliando aqui é se vale a pena a gente propor a nossa própria solução, se vale a pena a gente estender o MISP através do fork. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente ainda não tem essa resposta, mas isso é uma das discussões, sim. Mas sim, a primeira ideia é usar o MISP, porque não tem para onde correr, né? Um dos principais softwares de compartilhamento. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, Emerson, obrigado mais uma vez. Só uma pontinha, um segundo. Se vocês quiserem entrar no CISA, certo? A gente tem 2 entradas por ano. Então, se você vai para o mestrado, a entrada ela começa mais ou menos em fevereiro e vocês começam conosco ali em abril. Ou a outra opção é começar mais ou menos ali em agosto com a entrada em outubro. Então, vocês começam a atuar conosco. Vai fazer doutorado. O doutorado no CESA é apenas uma vez no ano. Acontece em abril, certo? Mesmo esquema, fevereiro, abril. Então, fica de olho nos editais. Entra no site do CESA School e procura lá mestrado, doutorado. Vocês vão ver dentro do edital que tem bolsas específicas para o CISA, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado. Excelente noite para vocês. Valeu, obrigado. Dando continuidade aqui, convidar o Dali, do Bradesco, vai falar um pouco pra gente aqui da Biatech. Dali, o palco é seu. Deixa ele botar na tela ali que a gente começa. Alô, alô? Agora sim. Boa noite, pessoal. Primeiro, queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, tá? Falando de algo que a gente vem construindo dentro do Bradesco. Primeiro, quem sou eu, né? Eu me chamo Dali. Antes de qualquer coisa, eu sou pai de 2 crianças, de 2 meninos. Uma menina e um menino, na verdade, Joaquim e Stella. Eu tenho graduação, mestrado e doutorado na área de ciência da computação, mais especificamente em ciência de dados e inteligência artificial. Eu trabalho no Bradesco já há bastante tempo, cerca de 12, 13 anos, eu até perdi as contas, né? E eu sou um dos idealizadores de um projeto interno chamado Biatech, que eu vou explicar um pouco mais para frente para vocês o que é aqui, tá? E eu também gosto muito de praticar jiu-jitsu, né? Esse é o meu hobby principal, né? É o que eu gosto de fazer nas horas vagas, quando sobra, né? Primeiro, um pouco de contexto sobre o Bradesco, né? O Bradesco ele é um banco com 73 milhões de clientes, tá? 38 milhões de correntistas. A gente começou a trabalhar com IA lá em 2010, eu vou focar bastante nessa conversa sobre inteligência artificial, tá, gente? Em 2016, na época que houve a aquisição do HSBC, né, dos direitos do HSBC no Brasil, por parte do Bradesco, a gente precisava fazer um onboarding de muitos funcionários, né? Entendendo os sistemas do banco, processos de normativos, processos de abertura de conta e etc., principalmente funcionários de agências, né? Então, a gente teve a ideia de usar inteligência artificial, nesse momento, para treinar os nossos funcionários, né? Mais ou menos como um processo de chatbot, né? Com perguntas e respostas e documentos. E deu super certo. Naquela época, a gente chamou de BIA Agências. BIA é acrônimo de Bradesco Inteligência Artificial. E a gente decidiu expandir isso para clientes, né? Deu super certo. Começamos a atender os nossos clientes usando a BIA, né? E aí deu super certo também. A gente expandiu com transações, saldo, extrato, né, limites, fatura de cartão, transferência Pix, etc. Eu, pessoalmente, foi quem implementou a primeira transação da BIA, que foi a consulta de saldo, né? Na época eu trabalhava como um engenheiro de software e foi bem legal. E aí a gente foi expandindo, né, cada vez mais serviços. Em 2023 a gente começou a experimentar a IA generativa dentro do Bradesco, né? Primeiro com um processo muito experimental, né, usando
principalmente os recursos da OpenAI. Em 2024, a gente tomou uma decisão super importante, que é de construir a nossa própria plataforma de IA. Tá? Então, lá no Bradesco, a gente não tomou uma decisão estratégica de não usar ferramentas, né, ou plataformas de terceiro, fazendo uma coxa de retalhos com várias soluções. A gente investiu em treinamento e capacitação e na construção da nossa própria plataforma. A gente chamou essa plataforma de Plataforma Bridge. Em 2025, a gente lançou o nosso terceiro segmento de BIA, chamado BIATech, que é a BIA para o público de TI, tá? Para os nossos engenheiros, desenvolvedores e o time de TI de uma maneira geral. Então, a gente tem 4 grandes grupos de contextos de utilização de IA. O primeiro é a BIA Clientes, que atende os nossos clientes. O segundo, a BIA Corporativa, que atende os funcionários do banco, né? Como que eu faço para, sei lá, desbloquear a minha senha? Como que é o procedimento de RH para alguma determinada função? Enfim. O terceiro, BIATech, que é para os nossos times de tecnologia. E a gente também tem, além da BIA, algumas ferramentas de produtividade pessoal. Tá? E aí envolve o Copilot da Microsoft, né? Notebook LLM da Google, enfim. Todas esses segmentos ou esses grupamentos de uso de IA têm como base a nossa fundação, que é a plataforma Bridge, que eu expliquei para vocês anteriormente. Tá? Falando um pouco mais sobre BIATech, né, que é o nosso caso de uso para a tecnologia, para os times de TI. A gente hoje já tem mais de 20 casos de uso entregue em produção, rodando e dando ganho de produtividade para os nossos times. E eu vou falar alguns desses casos de uso para vocês aqui hoje. Tá? Então, a BIATech ela nasceu com o objetivo de dar ganho de produtividade em todas as tarefas do ciclo de desenvolvimento de software. Tá? E quando eu falo ciclo, é realmente toda aquela engrenagem, né? Desde a concepção de um determinado produto até a fase de implementação, deploy em produção, suporte dessa aplicação em produção. Então, por exemplo, né? No início do projeto, os POs eles escrevem histórias de negócio sobre o que deve ser feito, né? Então, a gente tem um caso de uso que implementa isso, com inteligência artificial ajudando os POs a escreverem história de negócio, né? Passando para a fase de implementação, a gente tem todo um assistente que ajuda os times de desenvolvimento a implementar, corrigir bug, encontrar vulnerabilidades, enfim, né? Todo um arcabouço de assistentes para essas tarefas, né? Depois da implementação, a gente também tem ferramentas que ajudam os times a abrirem os processos de mudança, implantarem as suas mudanças, os times de operação a suportarem essas aplicações, resolverem incidentes e etc. Tá? Eu vou explicar alguns desses casos de uso para vocês aqui hoje. Vamos lá. Então, pensando no início do processo, né, como que a BIATech ela apoia os donos de produto, né? Aqui tem alguns casos de uso bem legais que a gente implementou. E aqui vai tocar um vídeo e depois eu vou mostrar um vídeo com mais detalhes para vocês. Tá? Então, por exemplo, no momento de criar uma história de negócio, os POs, por meio da interface da BIATech, conseguem a ajuda de um assistente para criar, né, seguindo um template que é usado em todo o Bradesco e foi definido pelos times de agilidade. Né? Então, isso facilita muito ter uma história de negócio padronizada, né, com todos os critérios de aceite e etc. É possível também melhorar uma história de negócio que já existia, fazer a avaliação de uma história de negócio de acordo com alguns critérios. Então, a BIATech hoje ela é capaz de dar uma nota na sua história de negócio que foi criada, contar os pontos de função automaticamente, porque é assim que a gente calcula o tamanho funcional do que vai ser entregue, né? Então, a BIATech também é capaz de contar os pontos de função de uma determinada história e depois gerar os cenários de teste dessa história. Tá? Aqui tem um vídeo que dá para mostrar um pouco mais sobre esse cenário de história de negócio para vocês. Ele vai mostrar... Eu não sei como faz para tocar. Pronto. Antes da BIATech,
os nossos POs, a gente lá usa o Gira, tá? Então, os nossos POs clicavam no botão de criar nova história, então abria uma caixa de diálogo com um determinado template, onde os POs seguiam o trabalho deles, né, por conta própria, né, escrevendo uma história de negócio de acordo com o conhecimento ou alguma instrução que os times de agilidade tenham passado. Então, abria esses templates com alguns tópicos específicos e o PO tinha, então, uma caixa vazia, né, como se fosse um documento de Word para escrever sua história de negócio. Com a Biatech, a gente desenvolveu uma extensão de navegador onde é possível clicar no botão de criar nova história e a Biatech ela consegue guiar o PO durante todo o processo de criação de histórias. Tá? Então, habilita uma interface que, na realidade, não existe no Gira, mas que, ao final do processo, persistirá essas informações no Gira, né? E essa interface guia o PO no processo de criação de histórias. Então, aqui eu estou mostrando um exemplo de uma história fictícia, colocando um contexto do que é aquela história. Esse exemplo específico é a criação de um sistema de post-it, tá? Só para demonstrar o caso de uso. Então, o PO ele começa a escrever o contexto que está na cabeça dele, né, sobre o que ele quer criar nessa história de negócio. A gente tem uma funcionalidade de varinha mágica, onde, dado esse contexto, a Biatech ela é capaz de gerar todos os tópicos necessários para a criação de uma boa história, né? Então, os times de agilidade passaram para a gente, toda boa história tem que ter um objetivo, toda boa história precisa ter critério de aceite, toda boa história precisa ter riscos e dependências, né? Então, com um clique de um botão, a Biatech é capaz de sugerir todos esses tópicos e o PO ele tem a possibilidade de, caso ele não tenha gostado de alguma sugestão de algum tópico, pedir para gerar esse novo tópico especificamente ou clicar nesse ícone da Biatech e começar a interagir com ela, né, pedindo para que ela melhore isso, corrija aquilo, enfim, até ele estar satisfeito com o conteúdo daquele tópico em específico. Caso a Biatech não consiga ajudar, ele também tem a possibilidade de apagar esse texto e escrever na mão o que ele gostaria que fosse feito. Tá? Então, depois da história de negócio criada, a gente tem também uma ferramenta que possibilita avaliar a qualidade de uma determinada história de negócio, né? Então, o PO ele consegue abrir uma história no Gira, clicar no botão avaliar, e aí a gente tem alguns critérios que os times de agilidade passaram para a gente, que a gente implementou e realiza a avaliação da qualidade dessa história de negócio. Tá? Então, isso é um processo iterativo, né? O PO ele pode ficar nesse loop até atingir uma nota de um ponto de corte que ele ache adequado. Tá? A próxima funcionalidade é a metrificação de histórias. Então, dada uma história, a Biatech é capaz de contar o tamanho funcional dessa história, tá? Usando uma metodologia de contagem simplificada, não necessariamente a APF completa. Tá? Então, aqui é um exemplo do tamanho funcional que foi calculado para essa história, 5,52 pontos, e tem todo um racional que foi usado para chegar nesse valor. Tá? Depois disso, o PO ele consegue gerar os cenários de teste. Né? Aí aqui um exemplo que é já partindo para a integração em tempo de desenvolvimento. Né? Então, imagina que o PO escreveu a história de negócio e essa história de negócio está lá no Gira. Né? E aí o desenvolvedor pega essa história, a gente está desenvolvendo um plugin, uma extensão para a IDE nesse momento, onde o desenvolvedor conseguirá conectar a partir da própria IDE nessa história de negócio e iniciar a implementação dessa história de negócio. Eu reproduzi esse comportamento colando o texto da história de negócio que eu criei anteriormente, né? E usando uma das ferramentas suportada pela Biatech, que é o GitHub Copilot. Tá? Então, em pouquíssimo tempo, com aquele conteúdo daquela história de negócio, vocês vão ver que a gente já é capaz de gerar um arcabouço, né? Uma casca de uma aplicação completamente funcional. Tá?
Demora um pouquinho. Aqui é o resultado dessa nossa aplicação de post-its, né? Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui não foi necessário que um desenvolvedor implemente uma linha de código sequer, né? Só com esse processo todo integrado, a gente foi capaz de gerar esse tipo de aplicação. Obviamente que é um protótipo, né? Não é uma aplicação real que vai ser implantada em produção, tem toda uma esteira que garante qualidade, né? Enfim, que precisa... Mas é só para ter uma ideia, uma visualização do da forma como a gente é capaz de trabalhar, né? Legal. Quanto tempo tem? Mais 15? Legal. Deixa eu mostrar mais coisas para vocês. Resultado desse trabalho de história de negócio com a Biatech, né? No início do ano, o que a gente fez? A gente pegou um conjunto de histórias no Gira. Hoje lá no Bradesco a gente cria cerca de 25 mil histórias por mês, né? Novas histórias, né? Então a gente pegou um conjunto de histórias lá no primeiro trimestre, antes dessas ferramentas de história de negócio que eu mostrei para vocês, a gente fez uma análise da qualidade dessas histórias, né? Então, usando aquele processo de dar nota para as histórias, a gente chegou à conclusão de que a média das histórias que a gente tinha lá naquele momento era de 5.9, a nota média das histórias de qualidade, né? E aí a gente implantou a Biatech e começou a usar essa ferramenta, né? Então, no segundo trimestre, a gente percebeu que a gente já conseguiu uma melhoria e as histórias de negócio criadas no nosso Gira já tinham uma nota de qualidade de 9.3. No terceiro trimestre, 9.7. Tá. Então, a padronização usando esse ferramental de IA, né, guiado, focado em um objetivo, trouxe esse ganho de qualidade de histórias que vocês estão percebendo aqui agora, né? Então, antes eu tinha histórias que só tinha título, né? Hoje, a gente, quando percebeu o potencial dessa ferramenta, a gente implementou uma automação no Gira. Então, a gente não permite mais que as nossas histórias de negócio avancem no estado, né, com uma nota inferior a 6. Né? Então, a gente tem uma automação no Gira que toda vez que a gente muda o estado da história, dispara uma mensagem para a Biatech, e a Biatech vai lá, avalia essa história. Se a nota for inferior a 6, o Gira bloqueia a transição de estado. Tá? Então, foi assim que a gente conseguiu melhorar a qualidade das nossas histórias de negócio. Então, a gente avaliou mais de 80 mil histórias, a gente tem mais de 18 mil histórias já criadas usando a Biatech, e os resultados têm sido muito bons, né? E a criação da história é o início do processo, né? Impacta todo o ciclo de desenvolvimento. Um outro exemplo do que a gente está fazendo aqui, né? A Biatech como apoio para o desenvolvedor, né? Lá no Bradesco a gente incentiva e tem a licença garantida para todo desenvolvedor do GitHub Copilot, né? Então hoje são mais de 3.800 desenvolvedores com licença ativa do GitHub Copilot. A nossa taxa de aceitação das sugestões do Copilot hoje gira em torno de 31%, 32%, tá? Das sugestões realizadas. A gente também implementou na nossa esteira, a gente usa o GitHub lá, tá? Para desenvolvimento. Um review automatizado de pull requests. Então a gente tem hoje mais de 1.000 pull requests revisados por mês usando agentes do GitHub Copilot. Então, criei um pull request para entregar alguma funcionalidade, o Copilot automaticamente vai lá e faz o review para mim. Então, a gente ganha muita produtividade dos líderes técnicos, né, e dos servidores nesses casos de PR. Aqui é um exemplo de um pull request revisado pelo Copilot, onde ele encontrou uma vulnerabilidade e já sugeriu uma correção. Só como curiosidade, a maioria dos nossos projetos usando o Copilot são hoje implementados em Java, tá?
Além disso, né, para desenvolvimento, o que a gente tem? A gente tem servidores MCPs que a gente está criando, né? Então, não é necessário mandar o código para a esteira, né? Então, em ambiente de desenvolvimento é possível conversar com a Biatech e pedir para que ela faça essa validação de pull request, corrija, implemente coisas novas, né? Documentação de projetos, validação de estática, né? PMD e Checkstyle, geração de teste unitário e etc. Eu acho que eu tenho que chegar um pouquinho mais para cá para ele funcionar. Por isso que eu fico vindo, tá, gente? Um outro exemplo, né, de alguns casos de uso da Biatech que a gente tem lá, né? Agora já para os times de operação, né? Então a gente passou nas etapas de criação de história, que é o início do processo, implementação com o GitHub Copilot e servidores MCP da Biatech, e agora eu vou mostrar para falar para vocês um pouco sobre o pós-implantação, né? Depois que o sistema está pronto, como que a Biatech vem ajudando os times de TI, tá? Então, hoje a gente tem a ajuda da Biatech no preenchimento de requisições de mudança, né? Todas as mudanças no Bradesco elas são controladas e tem um processo de requisição de mudança. A Biatech consegue ajudar no preenchimento dessas mudanças. A Biatech consegue calcular a qualidade de uma mudança que foi criada, né? E consegue fazer a avaliação de risco de implantação de uma mudança, né? Aqui alguns exemplos, né, de uso integrado com a nossa ferramenta. A gente usa o ServiceNow lá para gestão de mudanças, tá? Muito tempo? 10 minutos? Eu vou parar um pouco antes para dar oportunidade da gente conversar um pouco e fazer algumas perguntas, tá? Tem um outro caso de uso bem legal que a gente implementou com a Biatech, que é a sugestão de resolução de incidentes, né? Então, baseado nos incidentes que a gente já teve no passado, a Biatech é capaz de, dado um novo incidente, vir na base de incidentes já resolvidos no passado e fazer uma sugestão de resolução desse novo incidente. Exemplo, sei lá, servidor de banco de dados com um disco cheio, né? Então, toda vez que um novo incidente desse tipo acontecer, automaticamente a Biatech vasculha na base de incidentes do passado, analisa o que o analista de operações colocou como resolução de incidente e faz uma proposição para a resolução desse novo incidente que foi aberto agora, né? Então, isso diminui muito o tempo médio para a resolução de incidentes dos nossos times de operação. Outra coisa que é bem importante muitos dos nossos incidentes, cerca de 14%, são incidentes improcedentes. O que é incidente improcedente? Um incidente que foi aberto, mas não é de fato um problema na aplicação. É uma melhoria, né? Um mau entendimento do usuário, enfim. Isso gasta muito tempo dos nossos times de operação analisando esse tipo de problema, né? Para só depois classificar como improcedente. E a Biatech é capaz de, já de bate-pronto, identificar que é improcedente e fechar esse incidente, né? Reduzindo também o tempo médio de atendimento, tá? A gente está lançando agora uma outra coisa, que é uma plataforma de construção de agentes, tá? A gente tem uma plataforma própria para construção de agentes que a gente chamou de Biatech Agentics, tá? Então, dentro do nosso portfólio de casos de uso, é possível um time de tecnologia entrar na nossa plataforma e criar agentes específicos para, por exemplo, modernização de aplicações, né? Então, dado uma aplicação COBOL, a gente hoje já tem agentes, multi-agentes trabalhando para, um exemplo, né? Dado um código COBOL, escrever, fazer uma engenharia reversa, criar uma documentação desse código COBOL, a partir dessa documentação, com alguns guias de arquitetura, implementar o que seria a modernização desse programa COBOL num microserviço em Java, tá? A gente já tem agentes trabalhando de maneira automatizada para fazer esse tipo de serviço lá também, dentro de uma plataforma própria nossa. É isso, gente. Eu queria falar um pouco para vocês sobre
essa parte de tecnologia do Bradesco, o que a gente tem enquanto Biatech. Queria pedir para que vocês, assim que tiverem um tempinho, responderem essa avaliação. E um espaço reservado agora para a gente conversar, fazer perguntas e interagir um pouco, tá? Boa. Obrigado, Dali, pela palestra. Pessoal, quem quer fazer alguma pergunta aqui para o Dali? Boa noite. Dali, eu queria saber como vocês definem, uma vez que vocês têm muitos casos de uso, as prioridades referentes ao que vai ser implementado no Bradesco. Vocês têm muitas demandas, tem que ter retorno referente ao negócio. Como é que vocês definem esses níveis de prioridade? Legal. Eu esqueci seu nome. Alexander. Alexander, lá no Bradesco a gente está trabalhando numa estrutura de tribo, né? Então, a Biatech é um cluster dentro da tribo de engenharia de plataformas, tá? Então, o que a gente faz, né? A cada 3 meses, a gente fecha a casinha, passa uma semana no que a gente chama de Big Room Planning. Obviamente, durante, né, os 3 meses anteriores, a gente foi levantando quais seriam os possíveis backlog que traziam mais benefícios para a gente, né? E aí, durante essa semana, de acordo com a estratégia montada pelo nosso Tribe Lead, que é o Nelsinho, a gente escolhe quais desses itens de backlog trarão mais benefícios para aqueles KRs que o Nelsinho definiu. E a gente, enquanto time Biatech, cria os nossos próprios KRs com o objetivo de ajudar o atingimento desses KRs da tribo. Então, essa semana a gente passa inteira focado trabalhando nisso, escolhendo quais são os itens de backlog que teriam maior impacto nesse KR da tribo. Aí é dessa forma que a gente faz, tá? Mais alguém, pessoal? Boa noite. Eu gostei muito, muito da ideia da Bia como ferramenta para ajudar os desenvolvedores do Bradesco. E eu tenho mais curiosidade para entender. Eu vi que você foi um dos idealizadores, né, da Bia, de entender de fato como foi mais essa idealização da Bia. Qual foi o pontapé inicial para poder começar a construir a Bia? Alô? Seu nome? Yasmin. Como que isso aconteceu, né? Foi um processo natural. Na época eu trabalhava nas outros segmentos de BIA, né? Especificamente a BIA que atende os clientes. E a gente teve 2 fatos externos, mais ou menos no mesmo tempo. O primeiro a gente estava procurando uma forma de melhorar a forma para o usuário, né? Melhorar a forma como o usuário fazia transferência Pix dentro da BIA, no WhatsApp, né? Porque na época a gente usava um classificador, né? Uma IA preditiva, e aí às vezes o usuário escrevia alguma coisa que não caía na classe correta, né? Então o fluxo não era tão fluido, né? A gente começou a experimentar alguns recursos de IA generativa para melhorar esse fluxo de transferência Pix, né? E, em paralelo, a gente teve um conjunto de incidentes causados por falha no processo de requisição de mudança. Comentei brevemente que a gente tem um processo de gestão de mudanças, né? E a gente percebeu uma oportunidade de melhoria de usar a generativa para análise de riscos de mudança, de requisição de mudança. Então, dado uma mudança, a gente ir lá na nossa ferramenta, coletar um monte de informações e realizar uma análise de risco para ajudar os gestores a decidir. Essa mudança tem um alto risco, pode ser implantada nesse dia. Por exemplo, né, um determinado time abriu uma mudança com a data de implantação no 5º dia útil em horário comercial. Putz, né, o volume de transações no 5º dia útil no horário comercial é muito grande, pode ter um impacto negativo, né? Então, a gente conseguiu implementar um assistente para fazer isso, né? Para predizer ou fazer uma análise de risco de implantação de mudanças, né? E aí, naquela época, né, falou, putz, deu certo, né? Está ajudando os gestores a tomar uma decisão na hora de implantar uma mudança ou não. Será que faz sentido a gente expandir isso, né,
para todas as tarefas do ciclo de desenvolvimento, como que seria? E foi assim que surgiu a ideia, foi assim que nasceu a BIATech, né, que é o segmento de BIA para atender os públicos de TI. Então, surgiu de um problema que a gente estava realmente enfrentando. Tá? Boa. Mais alguém? Olá, eu sou Bárbara. Eu queria saber se vocês, dentro do Bradesco, enfrentaram alguma resistência assim, na implantação da BIA, porque eu vi até o dado ali de, acho que foi 38% na aceitação do Copilot. Então, não só na IA generativa, no geral, para a parte de dev, mas eu falo como uma corporação. Legal, Bárbara, né? Legal sua pergunta, Bárbara. Parece estranho falar isso, tá? Mas quando a BIATech surgiu, e uma das ferramentas, né, debaixo do guarda-chuva da BIATech são esses assistentes para os desenvolvedores, a gente não teve uma boa aceitação logo de cara. Tá? Então a gente mostrava a ferramenta, os desenvolvedores olhavam meio de cara feia, não quero usar, o resultado não vai ser tão bom. E aí a gente foi, né, água mole em pedra dura, né, tanto bate até que fura. Então, depois de um certo tempo, o relato hoje é o contrário, né? Eu não consigo mais desenvolver sem o meu assistente de IA, né? E tem uma diferença também do nível, né, do público, né? Se é um profissional mais júnior, ele usa de um jeito, um profissional mais sênior usa de outro jeito. Então a gente foi aprendendo a lidar com isso, mas não foi de início, a aceitação não foi boa não. Hoje a gente tem uma alta aceitação. Boa noite, meu nome é Milena e a minha dúvida é sobre, atualmente a gente tem uma resolução muito fácil, né, por aplicativo, né? O smartphone, a gente consegue ter o acesso ao banco e resolvendo essas dúvidas de forma muito simples, inclusive com a BIA, dentro do banco do Bradesco. Para os casos em que a solução precisa ser feita dentro de uma agência, existe alguma vertente da BIA que auxilia o colaborador presente na agência, que faça esse intermédio para agilizar o processo para o cliente? Ou há uma visão futura disso? Desculpa, eu esqueci o nome. Milena, né? Milena, eu desconheço, tá, se na agência a gente tem uma pessoa dedicada para dar suporte aos usuários. Legal. Sobre a BIA. Tem sim, tá? A gente tem os canais assistidos, né, Dali? E aí os canais assistidos, né, nas agências a gente está modernizando com o micro front-end, né? E a gente está usando o Bridge, tá? Então vai sim chegar para a gente gerar resumos ali para o usuário que precisa ir lá na agência, certo? Então, para esse cenário, sim, aí a gente tem tanto para o gerente, né? Ele precisa acessar a conta, por exemplo, dela, e vice-versa, né? Então, sim, a Bridge hoje está fazendo isso. A gente tem até uns diagramas ali, tá, Dali? Depois a gente pode até passar. Mas a gente até discutiu hoje isso em fórum lá de arquitetura, tá? Legal. Eu tinha entendido a pergunta da Milena muito mais de apoio a, por exemplo, minha mãe, né? Minha mãe foi numa agência, não conseguiu usar a BIA. Tinha alguém para ensiná-la a usar. Era isso que você estava querendo? Ah, tá. Legal. Sim. Beleza. Dali, muito obrigado pela palestra. Valeu, gente. Obrigado. Um prazer estar aqui. Vamos agora para a última palestra com o Vitor Lins sobre engenharia do caos. Vai lá, Vitinho. Boa noite, pessoal. Dando início aqui à próxima conversa
sobre engenharia do caos. Esse tema não é necessariamente relacionado a produtos financeiros, mas eu quis trazer aqui como referência produtos financeiros por se tratarem de produtos que demandam um tratamento e um olhar especial por ser, em geral, uma construção de produto que demanda um olhar crítico de execução 24/7 em geral, tendo como referência produtos financeiros como o próprio Pix, que em geral hoje em dia se demanda um uso 24/7, e outros serviços que demandariam também 24/7 no setor de saúde, por exemplo. E aí, sobre engenharia do caos é a disciplina de experimentar em um sistema para construir confiança na sua capacidade de resistir a condições turbulentas. Engenharia do caos ele surgiu em 2011 através de experimentos da Netflix. A Netflix, em produção, ele começou a testar ferramentas que eles nomearam como Chaos Monkey, e eles começaram a tratar o uso de experimentos em produção num percentual ali de, 3% em produção, de forma intermitente, derrubando máquinas virtuais ou containers para avaliar a capacidade de resiliência do seu sistema. E aí, a partir desse momento, nos últimos anos, foi se crescendo o uso de experimentos desse tipo, a garantir que, em momentos de falha, os seus sistemas estariam aptos a se auto-recuperarem. E aí, me apresentando, meu nome é Victor, eu trabalho aqui no CESA desde 2014, eu tenho um pouco mais de 15 anos de experiência. Eu trabalho na área desde 2010 e eu trabalhei com bastantes frentes de desenvolvimento. Eu fui desenvolvedor front-end, fui desenvolvedor mobile. Nos últimos anos eu tenho me especializado em cloud e em blockchain. Nos últimos anos, inclusive, eu atuei também como engenheiro de plataforma. E até por essa visão mais generalista da coisa, eu tenho curtido muito o misto entre engenharia de plataforma e segurança. E engenharia do caos é muito associado a estar nesse meio entre um engenheiro de plataforma e meio entre um time de segurança, porque é muito relacionado também à infraestrutura, no sentido de indisponibilizar um serviço, avaliar como, num contexto de malha de sistemas distribuídos, se um serviço falhar, ou como o sistema se comportaria com essa falha em específico. Eu sou bacharel em Sistema de Informação pela UFRPE e também possuo um MBA em Cloud pela FIAP. E como comentei, eu tenho curtido muito trabalhar com Cloud e Blockchain, mas em geral também curto bastante a área de segurança. E aí sobre o problema que a gente está querendo tratar, né? No mercado financeiro, a indisponibilidade não é apenas um problema técnico, é um risco existencial. Não necessariamente no setor financeiro, como eu comentei, mas no setor, por exemplo, de saúde. E no setor financeiro em específico, a perda imediata de uma receita transacional é um fator bem importante aqui que a gente precisa trabalhar, né? E aí danos irreparáveis à reputação da marca, e esses danos específicos acabam ocasionando multas pesadas aí do Banco Central e de órgãos reguladores, como o próprio Bacen, por exemplo, né? Passei demais, né? E aí, engenharia do caos é a disciplina de experimentar em um sistema distribuído para construir confiança na capacidade desse sistema de resistir a condições turbulentas em produção. E aí um ponto sobre isso, né? Ele não é sobre quebrar coisas aleatoriamente, é sobre quebrar propositalmente e controladamente para aprender como consertar. Você não vai simplesmente derrubar todos os seus microserviços aleatoriamente sem um propósito. Você precisa entender qual é como deveria se comportar aquele sistema, e se algo tivesse que estar falhando em um determinado momento, você deveria saber o resultado daquela ação, e se o resultado não for sucesso satisfatório na realidade, você deveria saber como deveria corrigir aquela situação ali ocasionada em produção. E aí, por que no setor financeiro? Eu tinha mencionado, né, o Pix, e devido até o Pix como exemplo, a gente precisa de uma operação ininterrupta. E aí, basicamente, você quer garantir que aquele sistema esteja operacional 24/7, né? E aí, como o Pix, a gente precisa de pagamentos instantâneos e a janela de manutenção
basicamente desaparece. Você não tem mais a necessidade ali, na realidade a possibilidade de ter um momento ali de 10 da noite a 4 da manhã, de um final de semana para corrigir um problema. Você precisa garantir disponibilidade 24 por 7, 7 dias por semana ali a todo ano. E muito baseado nessa necessidade de operação ininterrupta e a necessidade de garantir dentro da regulação também as questões de Banco Central, CVM, se você estiver trabalhando com o mercado de transferências dentro de Bolsa de Valores, e tudo isso leva a também uma necessidade de tratar a escala massiva, tendo em vista que Pix atende hoje milhões de clientes e precisa também ser tratado toda essa questão de milhões de transações ao longo do dia, né? E aí, para isso, você precisa garantir uma arquitetura extremamente resiliente e também elástica. E aí, a partir disso, cada vez mais os sistemas estão multi-microserviços, com milhares de transações ali, e que você precisa, além disso tudo, ter um monitoramento assíduo dentro da sua infraestrutura. E aí, sobre a engenharia do caos, eu posso dividir aqui a engenharia do caos em 3 etapas principais. Você precisa, primeiro, além de tudo, ter uma hipótese clara do que você vai precisar testar. E aí, para isso, você precisa saber o que você quer que aconteça, ou o que você espera que aconteça. Você precisa entender o estado normal daquela situação em que você quer experimentar. E aí, a partir do que você quer experimentar, você precisa entender o que seria o resultado esperado daquele experimento. E aí, assim, não adianta você, olha, eu quero realizar esse experimento, eu vou derrubar esse microserviço em específico, ou eu vou derrubar esse serviço em específico, ou eu vou derrubar essa VM em específico. Não adianta simplesmente aleatoriamente derrubar algo ali na sua infraestrutura, né? Você precisa entender o que deveria ser esperado daquele resultado, daquela ação. E aí eu vou citar alguns exemplos nos slides a seguir para tentar deixar isso mais claro. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui é o segundo ponto. Não adianta muito você derrubar serviços aleatoriamente. Se você não conhece sua infraestrutura, se você não consegue entender o estado normal e você não consegue identificar se algo está fora do comum. Se você não consegue, por exemplo, identificar um comportamento diferente do usual, não adianta. Então você precisa ter, dentro desse contexto, sua infraestrutura de observabilidade aqui bem definida. Porque você precisa entender, por exemplo, o que seria a latência normal de um serviço, você precisaria saber a taxa de erros normal daquelas requisições que você faz aos seus back-ends, e você precisa entender também o tempo médio para reparo. Eventualmente, quando você está tratando de uma infraestrutura containerizada, por exemplo, vai acontecer de um pod, de uma réplica, você cair, basicamente, por algum motivo, por falta de memória, por realocação dentro de um cluster. Então, você precisa entender que, eventualmente, um sistema pode estar indisponível, mas indisponível por, sei lá, 1 segundo, 10 segundos, 30 segundos. Você precisa entender o que é o normal da execução ali da sua infraestrutura. E aí, por isso, você precisa monitorar durante e após o caos. Você precisa entender como está funcional no ambiente normal e você precisa monitorar durante a execução e após a execução desse experimento. E aí um ponto importante para finalizar aqui a metodologia é que você precisa entender qual é o raio de explosão. Você não vai derrubar aleatoriamente e você não vai derrubar 50% da sua infraestrutura. A ideia aqui é que você tenha um controle e um escopo do dano. Você, além disso tudo, você não vai começar em produção. Você pode começar no ambiente de desenvolvimento, você pode começar no ambiente de QA, no ambiente de stage, para que daí, quando você tiver uma infraestrutura madura e um processo maduro, você possa seguir ali para a produção. E, eventualmente, você segue para a produção, mas tendo como base um percentual do tráfego real. E aí você pode tratar de derrubar 1% dos seus servidores, 1% dos seus serviços, ou você pode focar em uma região específica ali da AWS e etc, né? E aí, o que é a definição de um estado normal? Você precisa entender, por exemplo, que seu microserviço de catálogo de produtos, ele deveria, a listagem de produtos, retornar a lista de produtos numa latência ali de 200 milissegundos. E aí, baseado nisso, você entende que o normal seria isso, seria o limite. Você pode, eventualmente, ali aumentar
uma latência e avaliar o que deveria ser um caso diferente do convencional. Não. Então, se eu simplesmente mudar essa latência aqui, injetar um experimento de caos e definir que a latência agora vai ser de 5 segundos, como a plataforma, como o sistema reagiria a uma mudança ali de latência média. E aí, por exemplo, você entende que para um contexto convencional, seus serviços ali de catálogo de produtos, de sistema de recomendação, por exemplo, pensando ali no Amazon, que a taxa de erro deveria ser menor que 0,1 percentual, você poderia injetar num serviço de catálogo de produtos uma latência no serviço de recomendação maior do que 200 milissegundos ou um percentual de requisições que aquele serviço de recomendação ali retornasse um erro 503, por exemplo. E aí, baseado nisso, você pode avaliar ali hipóteses e definir, através do estado normal, um experimento em específico para você lidar com uma situação não esperada, né? E aí, assim, o normal para quando você constrói uma solução é desejar que a disponibilidade seja o mais alto possível. É impossível se garantir que a disponibilidade é 100%, mas você garante, na verdade você quer, muitas vezes, que a disponibilidade seja de 99,9,9. Basicamente aquele número mágico que a AWS apresenta muitas vezes ali para os serviços que são ofertados, né? A AWS, qualquer outra plataforma ali de cloud. E aí um ponto aqui que eu não mencionei, né? Antes de quebrar, você precisa saber como o sistema se comporta quando está saudável. E aí, comentei rapidamente sobre o raio de explosão, né? O conceito mais importante para a segurança é nunca afetar o sistema de uma vez. E aí a gente precisa começar com o menor impacto possível. Um único servidor, um único serviço, por exemplo, você não vai derrubar tudo. E aí a ideia aqui é na medida que você experimentou o caos em um serviço, você expande e experimenta o caos em outros serviços, em outras áreas do seu sistema, né? E aí eu quero trazer um primeiro cenário, é um cenário um pouco mais associado a financeiro, eu tinha mencionado o Pix, e aqui é um cenário em específico de latência do motor de risco do Pix. Esse contexto aqui, em termos de negócio, é, por exemplo, num cenário em que você vai fazer uma transação financeira de Pix. A gente pode entender esse cenário aqui em termos de negócio como uma transação Pix que excede o timeout regulatório de 40 segundos. E aí, baseado nisso, a gente pode avaliar o como se comportaria ao aumentar esse timeout do serviço de antifraude, porque isso é importante em termos de negócio, porque se houver uma falha nesse sentido, você estaria expondo a instituição a penalidades pelo Bacen, por exemplo. E aí a hipótese que a gente quer testar é se o serviço de antifraude levar mais de 5 segundos, o orquestrador deve negar o Pix com um erro claro, em vez de deixá-lo em processamento, preservando com folga os limites de 40 segundos. Não necessariamente você vai evitar a falha, você só quer evitar, na realidade, que algo diferente do que era esperado acontecesse. Eventualmente a falha vai acontecer e você precisa lidar com isso. Você não vai mostrar para o usuário que o processamento vai ficar ali infinito por 1 hora, por 2 horas, por 24 horas. Você vai falhar e falhar mais rápido, né? E aí o experimento, como eu mencionei, né, injetar 10 segundos de latência no endpoint de validação de antifraude e em 5% do tráfego. Você não vai derrubar toda a infraestrutura. Um ponto importante aqui é que, como se tratando de Pix, você não vai derrubar a produção. Então, muitas vezes, isso aqui é tratado em um ambiente de staging, num ambiente de testes, né? E aí a ideia aqui é verificar se, após a inserção dessa latência, o fluxo vai ser abortado corretamente e o usuário vai receber uma resposta em tempo adequado. E aí o segundo cenário é uma quebra de contrato do Open Finance. No contexto de Open Finance, muito se acontece na construção de um produto financeiro, você precisar fazer uma integração com um parceiro externo. E aí, com a integração no parceiro externo, você lida muito com a definição de contrato, em que o parceiro externo ele precisa atender esse contrato. Mas muitas vezes pode acontecer, dentro de uma liberação em produção, aquele contrato não ser correto com um acordo entre as partes que foi ali definido anteriormente, por uma versão 2, uma versão 3 ter sido liberada, por exemplo, incorretamente, né? Aí, com isso,
Nesse cenário, né, um parceiro muda sua API ou retorna um erro, por exemplo, quebrando a tela de investimentos consolidados do app. Você tem um app ali que está disponibilizado ali na Play Store, no Google Play, ou no próprio iTunes, e aleatoriamente uma API de um terceiro quebra e você não esperava que aquela API de terceiro estava quebrando. Você poderia muito bem, se não tratado esse cenário, retornar um erro 500 de um back-end e o front-end simplesmente crashar. E tem um false close ali no aplicativo, ou até uma mensagem de erro não esperada para um cliente final. Mas baseado nesse cenário, você pode ter que lidar com uma visão diferente do como trataria aquele cenário e simplesmente escondendo uma área do app que não era tão crítica assim para o app funcionar no final das contas, né? E aí a hipótese que a gente tem é, se a API do parceiro retornar um HTTP 503 ou um JSON mal formado, nosso back-end, nosso BFF, deve capturar o erro e renderizar o app sem um widget de investimentos, tendo com isso uma degradação graciosa, em vez de travar a tela inteira. E aí o experimento é basicamente modificar a resposta através de uma injeção de falha na API externa para retornar um erro HTTP 503 para usuários de teste. E aí o cenário 3 que eu queria trazer para vocês é um cenário que acontece com alguma frequência em produção. É um cenário de failover de banco, consulta de saldo. Muitas vezes a gente tem aqui a necessidade de... Muitas vezes não, sempre. Um cliente precisa consultar o seu saldo e aí, assim, do nada um back-end ele retorna um erro 500 e você poderia tratar aquele erro 500, porque, sei lá, seu banco de dados principal está indisponível por alguma ocasião, e retornar um erro 500 na cara do usuário ou simplesmente retornar um saldo zero. E retornar um saldo zero ou um crash no aplicativo, isso geraria um pânico e uma sobrecarga no call center, né? E aí, assim, no lugar de retornar um valor inválido ou simplesmente crashar o app, você poderia lidar com essa situação de forma diferente, né? E aí a hipótese é, se o nó primário do cluster de banco de dados relativo ao saldo falhar, a aplicação deve redirecionar as leituras para a réplica de leitura em menos de 10 segundos. E aí, para um contexto de produção, é muito importante trazer aqui que você precisa sempre ter uma réplica, para banco de dados principalmente, né? Você tem um banco principal ali escrito e leitura e você tem um banco de dados de leitura. E aí esse banco de dados de réplica de leitura, muitas vezes tem um tempo ali de sincronia. O máximo que vai acontecer nesse cenário é que o saldo vai estar levemente inconsistente à medida que se tem esse timeout ali de sincronismo entre o banco de escrita e o banco de leitura ali de réplica. Então, tá levemente defasado é menos ruim do que simplesmente crashar o app ou simplesmente exibir um saldo zero, né? E aí o experimento é forçar o failover da instância primária do RDS. E aí um serviço importante que eu vou mencionar um pouco mais à frente no slide a seguir é o AWS FIS, que é um serviço, uma ferramenta da AWS de injeção de falhas em serviços da própria AWS, né? Ele injeta falhas em RDS, no EC2, EKS, e é bem interessante para quem usa a AWS aqui como infraestrutura de cloud principal. E aí você consegue simular todas essas injeções de falhas aqui com a AWS de uma forma facilitada e autogerenciada. E aí, cenário 4, para finalizar os cenários, a gente tem aqui um teste de disaster recovery multi-região. E aí, risco de negócio. A falha em uma região, por exemplo, uma região lá em São Paulo, derruba 100% dos servidores. E aí, a gente tem sempre como objetivo, dentro de uma construção de produto, ter uma visão de RTO, por exemplo, que é o Recovery Time, o objetivo ali de recuperação que deveria ser fixo. Você, muitas vezes, quando planeja uma infraestrutura, você esquece muito dos requisitos não funcionais. Você precisa entender, dentro da construção de solução, como um arquiteto de soluções, como um engenheiro de plataforma, você precisa ter uma visão de se esse banco de dados em específico falhar, eu preciso restaurar esse backup numa segunda região por algum motivo, essa região agora está passando por um desastre, eu preciso entender o quanto tempo, por média, eu vou conseguir recuperar aquela infraestrutura. E nesse caso em específico, a gente tinha uma definição aqui de 4 horas, e para isso a gente consegue avaliar aqui por meio de experimentos se esse tempo de recuperação média está sendo atendido ou não. E aí, como hipótese, a gente vai simular uma falha regional
do tráfego. Aqui a gente não vai derrubar a AWS, a gente simplesmente vai limitar o tráfego através do Global Accelerator ou do Route 53 da AWS. E a ideia aqui é simplesmente redirecionar o tráfego de uma região a outra, né? E aí, assim, o sistema precisa se recuperar com menos de 30 minutos nesse cenário, né? E aí o experimento é modificar as regras de Firewall, as ACLs aí da AWS, por exemplo, e com isso simular uma queda total, forçando o failover de DNS de uma região para outra. Muito quando a gente constrói, a gente pensa em simplesmente colocar na região principal lá East 1 da iOS East 1 da AWS em geral essa é a região mais problemática, tendo em vista que em geral quando se constrói uma solução e se implanta uma solução é a primeira região que a AWS oferta ali como sendo uma região e sendo uma zona de disponibilidade a ser aplicada, né, na construção e implantação de infraestrutura. E aí, um ponto importante aqui para trazer para vocês é onde não aplicar. São zonas de exclusão. Você não vai simplesmente aleatoriamente testar em produção e testar em sistemas críticos que demandam alguma regulação e que você vai derrubar 5% do tráfego ou 5% você vai afetar 5% ali dos usuários da sua solução, né? E até porque não é só sobre isso, é também sobre você só vai injetar falhas em locais que você sabe que ou não é crítico porque você está testando em ambiente de desenvolvimento, em stage, ou sendo em produção, você garante que há uma recuperação sobre aquele desastre. Você não vai fazer o caos e não saber como se recuperar do caos, né? E aí, assim, segurança em primeiro lugar, não injetar falhas onde o risco de perda financeira real é inaceitável. Aqui a gente traz 3 pontos, que é janelas críticas de liquidação bancária, isso no setor financeiro. Você não vai derrubar um serviço que está responsável pela liquidação bancária ali do Pix, por exemplo. E aí, mainframes de legado sem redundância ou backups quentes, você não vai derrubar um serviço em produção ou um banco de dados em produção que não tem um backup quente ali que possa ser recuperado. E você não vai fazer isso em dias de pico, como o Black Friday e fechamento de mês, por exemplo. E aí, pré-requisitos, né? Eu tinha mencionado levemente observabilidade, e observabilidade é um ponto extremamente crítico aqui. Você não consegue ver o que o sistema falhou, então não adianta quebrar. Se você não tem como avaliar logs, você não tem como avaliar métricas e traces, não tem para que você fazer uma engenharia do caos com relação à sua infraestrutura, né? Logs e métricas e traces devem estar maduros para se resolver como pré-requisito aqui essa metodologia, né? E aí você precisa ter uma resiliência básica. Se você não faz nenhum básico, o bem feito, feijão com arroz dentro de casa, não adianta você querer experimentar engenharia do caos, né? E aí seu sistema já deve ter retries, já deve ter timeouts, já deve ter fallbacks implementados. E assim, a ideia aqui é não testar o óbvio, você vai testar algo diferente ali, adjacente à construção da sua solução. E aí, ao final aqui sobre pré-requisito, eu trago que a equipe não pode ter medo de falhar. Então, eventualmente, quando você trata de falhas, você acaba atingindo muitas vezes até ego de quem construiu, porque eventualmente você quer derrubar um serviço em específico. O erro aqui não deve ser visto como aprendizado. O erro aqui deve ser visto como aprendizado, não um motivo de punição. E aí, para trazer para vocês aqui o contexto até de mais de negócio, né? Integração multidisciplinar. Isso aqui é importante porque, na realidade, tudo que a gente está discutindo aqui tem impacto no negócio. E aí, o impacto financeiro nesse contexto é entender realmente o impacto que um serviço indisponível causaria na sua infraestrutura em produção, né? 1 minuto, 1 hora, 3 horas, você precisa entender o quão um serviço indisponível iria ter perda financeira ali para construção e disponibilização dos seus serviços, né? E aí, um ponto importante aqui também é o compliance e segurança. Você precisa garantir que os testes de falha não violem regulações ou exponham dados sensíveis. Você não vai derrubar simplesmente 5% de serviços ou 5% do uso da sua solução em produção para um ambiente crítico. E aqui é um ponto importante que é de engenharia, né? Engenharia é o que mais a gente está acostumado a lidar. A ideia aqui é criar sistemas antifrágeis que se autocuram quando componentes falham. E aqui
já chegando mais ao final da apresentação, eu quero trazer 3 ferramentas. Eu já tinha mencionado a do meio ali, o AWS FS, que é relacionado a um serviço autogerenciado da própria AWS, que ele consegue injetar falhas aqui em EC2, EKS, RDS. O EC2 é o serviço gerenciado da AWS de máquinas virtuais. O EKS, serviço autogerenciado da AWS para Kubernetes. E o RDS para banco de dados, em geral, o banco de dados relacionais. E existem outras 2 ferramentas aqui, que é o Grammarly, que é uma plataforma de falha como serviço, e o Chaos Mesh. O Chaos Mesh já tive experiência aqui em algumas aulas aqui da School em apresentar experimentos com ela. É bem interessante porque ela consegue injetar falhas em clusters Kubernetes, então é bem interessante para quem curte Cloud Native no geral, conseguir derrubar um container, conseguir injetar latência num serviço, na comunicação do serviço. No final é bem importante quando você faz uma integração com o Kubernetes, você ter também o conhecimento de ferramentas de Chaos Mesh, como o próprio Istio. Então a observabilidade está muito atuando como um par dessas ferramentas aqui de engenharia do caos, né? E aí, a ideia aqui, em geral, é garantir disponibilidade o maior possível, 99,99,99,99. O objetivo é transformar incerteza em garantia através de testes contínuos, deixando de esperar que o sistema funcione e passamos a garantir que ele suporta falhas. Eventualmente e com muita frequência, o sistema vai falhar e você precisa lidar com isso. O resultado é a redução drástica de incidentes críticos em produção. E aí um roteiro rápido aqui para adoção. A primeira fase é sempre o planejamento. Você precisa definir o estado normal e o estado estável, né, da sua solução, e ter um mapeamento de riscos críticos. Ter, numa segunda etapa, o Game Day é a parte empolgante ali de você fazer a execução controlada em ambiente de staging com a equipe. A terceira fase é de automação. É interessante em algum momento, dado a maturidade, que você faça uma integração ali no ambiente de CI/CD, você possa experimentar o caos, por exemplo, numa implantação no ambiente de teste, numa implantação no ambiente de stage, e fazer tudo isso automatizado. O próprio Chaos Mesh, você consegue construir os experimentos através de YAMLs, como você construiria ali com Kubernetes, por exemplo. Então você consegue fazer implementações e implantações de experimentos de caos em uma pipeline de CD, por exemplo, com Terraform. E, e você conseguiria automatizar isso aqui dentro de uma pipeline ali de DevSecOps, né? E ao final, dado toda a maturidade, você poderia fazer testes em produção. Não é toda a situação em que você levaria isso para produção. Muito no contexto financeiro é um pouco mais difícil por regulamentações. Você não vai derrubar ali um percentual da produção que está sendo disponibilizada para o seu cliente. E a ideia aqui em produção é que você faça testes aleatórios contínuos. É o exemplo que eu trouxe da Netflix, né? A Netflix hoje ele derruba VMs e containers aleatoriamente com ferramentas de Chaos Monkey que ele começou a desenvolver em 2011. E queria trazer para vocês aqui o retorno sobre investimento, que é basicamente o porquê vale a pena usar e aplicar a engenharia do caos. E aí a ideia aqui é como justificar esse investimento. A ideia aqui eu trago 3 pontos principais. Um menor tempo médio aqui de recuperação, incidentes não resolvidos em minutos, não mais em horas, e menos wall rooms, que aí você vai trazer uma redução de chamados na madrugada e aumento na confiança, lançamento de produtos mais rápidos e com menor medo de quebras. E aí, para finalizar, a resiliência não é um destino final, é uma jornada contínua de aprendizado, adaptação e melhoria constante. E fechou. Alguma pergunta? Em tempo? Em tempo. Vamos lá. Jambs. Uma dúvida principal é a questão do ROI, né? Principalmente a questão de a gente ter regiões ativas, né? E a gente sabe muitas vezes que sistema crítico é caro manter eles ativos, né? Então, assim, por mais resiliente que a arquitetura seja, é fundamental olhar o quão crítico realmente esse sistema precisa para ser um Chaos Engineer, né? Então, assim, não é toda a necessidade de solução que, na minha visão, tá? Precisa fazer Chaos Engineer. Eu acho que é mais importante olhar a estratégia de resiliência, né? Olhar primeiro
tá fazendo tudo direitinho, né, dentro da solução, para em seguida, né, junto com o time de SRE, olhar a questão de engenharia, né? Então, olhar realmente essa questão do ROI é muito crítico na minha visão, sabe? A questão de para o time manter isso ativo. É caro, né? A gente sabe que isso é caro, principalmente assim, Netflix fez isso por conta da sua CDN, etc. Mas é importante assim olhar realmente diversos fatores, sabe? Então, muito cuidado realmente usar aqui os engineers, né? Não é só, depende muito da maturidade técnica do time também, sabe? Eu queria trazer esse ponto aí, tá? Que eu acho que se só falta, né, no seu ponto ali, do quão crítico, né? Realmente sua solução precisa ser para adotar um Kills Engineer, né? O Kills Engineer ele deve ser usado com bastante cautela, na minha visão, tá bom? Sim, sim. E super concordo, porque você precisa realmente resolver o básico antes. E o básico não é feito com engenharia do caos. Você vai realmente escolher aonde atacar. E o onde atacar é o ponto realmente mais crítico ali, que vai envolver uma perda financeira ali gritante, para se valer a pena em se tratando de que é algo um pouco mais complexo de trabalhar, o retorno financeiro associado a isso, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Boa noite. Eu tenho uma startup que é de regulação de leitos hospitalares, focado na área de saúde. E um dos pontos que a gente mais mapeia é a inconsistência nos Dirty Rights e Ghost Beds, que é basicamente leitos fantasmas e também Dirty Rights é quando por exemplo, tem um leito que ele está ocupado, mas tem dois sistemas diferentes. Um sistema atualiza ele dizendo que ele está disponível e outro sistema atualiza ele dizendo que ele está em limpeza. Então dá essa inconsistência esse choque. Então, como é que eu poderia usar a engenharia do caos para nessa inconsistência e poder validar a integridade do fluxo clínico durante a produção? Porque, em geral, você vai tratar muito sobre engenharia do caos em injetar uma falha e você entender o que deveria acontecer quando aquela falha acontecesse. Então é muito sobre eu quero que isso aconteça e eu preciso, a partir disso, entender o que deveria ser o resultado daquele experimento. Então, não é muito sobre inconsistência em geral. Eu não enxergo como inconsistência. Eu preciso entender no sentido, ó, se essa falha acontecer, o que deveria acontecer a partir disso como resultado. Então, talvez você precise entender muito o quando a inconsistência surge, o que deveria acontecer. Se você percebe que há uma inconsistência, talvez você deveria alarmar um terceiro serviço ou alarmar uma equipe responsável. E se isso não é feito, é talvez a falha que você deveria corrigir a partir disso. Não sei se. Aham. Boa noite. Meu nome é Auri. Eu queria saber como é que, acho que a junção das duas falas anteriores, como é que a gente pode saber se eu não estou fazendo um teste que é óbvio, porque a gente tem que fazer a hipótese antes de testar, né? Então tem que saber mais ou menos o que eu quero, mas qual saber se a utilidade de realmente fazer esse teste, se não é algo muito óbvio, que... Entendo. Até o lance que foi mencionado relacionado à engenharia do caos é também muito associado ao o processo de automação completo e de experimentos realizados em produção. Porém, isso não quer dizer que você não possa experimentar em ambiente de desenvolvimento, ou pelo menos ter a visão sobre o que pode acontecer se determinado serviço falhar. Então, a própria ferramenta do Grammarly, ou do Fault Injection, ou do Chaos Mesh que eu mencionei, é um ponto que pode funcionar no dia a dia, como desenvolvedor, como um engenheiro de plataforma, e de certo modo você utilizar como referência. No sentido de que você precisa, na realidade, ter uma visão mais como um arquiteto e pensar mais sobre um requisito não funcional na medida que você está construindo a solução.
E eu não acho que a gente não possa usar a ferramenta no dia a dia. Claro que até para isso você precisa entender o que é crítico, não, o que não é crítico. Então é até um ponto que foi mencionado, né? Assim, acho que em termos de negócio, você entende o que é crítico, o que não é crítico, até com alguém de negócio. Mas assim, talvez não seja você, como desenvolvedor ou como engenheiro de plataforma, que vai ditar o que é importante, o que é crítico, o que não é crítico. É muitas vezes um papo com o seu PO, de entender qual é o ponto mais crítico, a zona mais quente ali da sua solução, né? Mais alguma pergunta? Então, Vitor, obrigado pela palestra. Obrigado, pessoal. Pessoal, agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Quarta edição do Tech Conference. Ano que vem devemos ter mais, então deem feedbacks. Em breve deve estar disponível para vocês tanto as gravações quanto as apresentações. E obrigado mais uma vez. A gente vai tirar uma foto aqui, né, Tiago? Agora? Olha, eu acho que eu nem pulei, não foi? Não, eu não deixei no último slide, eu ia deixar o LinkedIn. Ah, tá. Parabéns, Vitor.